Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é ciência. Por incrível que pareça, se vocês tentarem responder agora o que é ciência, vai surgir uma leve dificuldade na resposta. Por isso, eu quis começar as nossas aulas justamente falando, ou melhor, explicando o que é ciência. Ciência é tudo aquilo que está ao nosso redor, inclusive nós mesmos. Por quê? A ciência, ela estuda, ela dá base para que nós, seres humanos, tenhamos conhecimento de tudo. E o que engloba tudo? É literalmente tudo. É em relação ao corpo humano, em relação aos fenômenos da natureza, em relação às horas, por exemplo, é uma ciência, as ciências exatas. Então, a ciência, ela é tudo aquilo que a gente precisa obter conhecimento, beleza? Então, quando vocês pensam na eletricidade, é uma ciência. Quando vocês pensam na chuva, é uma ciência. Quando vocês pensam nesse calor que está no Rio de Janeiro, é uma ciência. Quando vocês pensam no porquê que vocês estão me assistindo agora, usando internet, um telefone ou um computador, isso é ciência. Quando vocês estão, por exemplo, com dor de cabeça, passando mal, vocês precisam da ciência para identificar a causa daquilo. Ou seja, vocês precisam do conhecimento que a ciência adquire para vocês aprenderem sobre aquele tema. Por isso que eu gosto de dizer que ciências é tudo. E aí agora eu queria que vocês pensassem o seguinte: pega a palavra ciência e imagina que é sábado à noite e que nós temos uma pizza de ciências. A nossa pizza, ela tem 3 sabores, que são as ciências da natureza, as ciências exatas e as ciências humanas. Cada uma dessas ciências, ela tem ingredientes. Por exemplo, se a gente pensar na nossa pizza no dia a dia, a pizza portuguesa. A pizza portuguesa, ela tem ovo, ela tem brócolis, ela tem alho, ela tem queijo. O mesmo raciocínio vale aqui para nossa pizza, que é a ciência. A ciência é a pizza. E cada parte dessa, ela é um pedaço da ciência. Ela é um pedaço de conhecimento da ciência. Que pedaços são esses? O que as ciências exatas têm? O que as ciências exatas é? As ciências exatas é toda aquela parte da ciência que estuda os cálculos, os valores. Ou seja, nós vamos pegar um fenômeno e nós vamos dar números, nós vamos fazer contas que nos levem a um resultado. Isso é ciências exatas, que nada mais é do que a nossa querida e gloriosa matemática, geometria e informática. Nós temos as ciências humanas. O próprio nome já diz, é algo mais voltado ao ser humano. Por quê? É uma ciência que vai estudar a nossa mente em relação ao nosso psicológico, em relação ao lugar onde nós estamos. Por exemplo, hoje nós estamos em um estado, em um município, temos um fuso horário, estamos em um determinado horário. Isso tudo a ciências humanas estuda. Ela estuda a história que o ser humano passou, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Guerra Fria. Então, as ciências humanas, ela estuda a parte relacionada ao ser humano, a convivência do ser humano, a vivência do ser humano, que nada mais é do que a nossa história, a nossa geografia, a psicologia, beleza? E eu deixei por último as ciências da natureza, porque é aqui que entra a nossa disciplina. Física está incluso nas ciências da natureza, mas não só a física. Nós temos a biologia, a química, a física e a astronomia. Não é a astrologia, cuidado, astronomia. Essas 4 vertentes, elas estão aqui, ó, dentro das ciências da natureza. Porque as ciências da natureza é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza, os fenômenos naturais.
Por exemplo, a biologia. A biologia, ela tende a ter um foco maior, não é só isso, na parte dos seres vivos, na parte do estudo das plantas, do meio ambiente, do funcionamento do nosso corpo. Já a química vai para um lado da matéria, as propriedades da matéria. Deixa eu tirar uma cola aqui, que eu fiz isso para não errar nem um minuto. Propriedades da matéria, os processos que a matéria passa. Por exemplo, o que é um átomo? Como surgiu um átomo? Quais são os processos de um átomo? Quais são as partes que constituem um átomo? O que é matéria? Isso é a química. E aqui, para nós, na física, nós temos que é o estudo do comportamento dos seres, do comportamento da matéria na natureza. Ou seja, existe um processo, quando a matéria ela interage com a natureza, passa a se ter um processo. Esse processo é a física, são os fenômenos físicos que acontecem com a matéria. Isso é o que vocês precisam entender sobre ciências. E aí, o que nós vamos estudar aqui, na física? Nas nossas aulas de ciências, na parte de física. Nós vamos estudar o que é eletricidade, o que é luz, o que é calor, o que são ondas, o que é força, movimento dos corpos. Todas essas características das ciências físicas nós vamos ver aqui na parte de ciências de física, beleza? Como eu expliquei isso tudo para vocês e baseado nisso tudo que eu acabei de explicar para vocês, nós vamos fazer uma pequena atividade simples, não se desesperem. Que atividade é essa? Vocês vão pegar e escrever no caderno de vocês algum fenômeno físico que vocês identificam na vida de vocês. Baseado nisso tudo que eu falei para vocês, o que é a física, o que a física estuda. O meu exemplo, por exemplo, ele está baseado na eletricidade. Por quê? Eu escolhi o raio. Imagina que está muito calor no Rio de Janeiro e logo depois nós sabemos que de um dia muito ensolarado vem uma tempestade. Essa tempestade, normalmente, ela vem acompanhada de raios, trovões, relâmpagos. E o meu exemplo é o raio. Vocês vão ter que me dar o exemplo e a explicação do exemplo. O meu exemplo é o raio. E a explicação do fenômeno físico do que é o raio é a seguinte. Lá na nuvem, imagina o seguinte, que aqui eu tenho uma nuvem. Nuvem, ela é constituída por matéria. Matéria é constituída por cargas elétricas, ou seja, as nossas tão famosas cargas positivas e cargas negativas. Quando nós temos uma tempestade, de acordo com o atrito entre o vento e as nuvens, o que acontece com essas cargas elétricas? Elas ficam muito agitadas na nuvem. Essa agitação faz com que a nuvem não suporte essas cargas elétricas. E então, o que acontece? Ela joga fora essas cargas elétricas, sendo um raio, uma descarga elétrica. Agora é a vez de vocês.